Vamos deixar uma coisa bem clara agora, pode ser? Não existe um depósito de ideias, uma central de histórias, nem uma ilha de best-sellers enterrados. As ideias para boas histórias parecem vir, quase literalmente, de lugar nenhum, navegando até você direto do vazio do céu. Duas ideias que, até então, não tinham qualquer relação, se juntam e viram algo novo sob o sol. Seu trabalho não é encontrar essas ideias, mas reconhecê-las quando aparecem. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Estão felizes hoje, sim ou não? Sou Manuel Salvador, professor de História, e hoje a gente está começando com o primeiro Resenha Histórica do ano. Resenha Histórica é um quadro mensal onde eu pretendo sempre trazer a leitura que eu estou fazendo. Todo mês eu leio pelo menos um livro e eu quero trazer aqui para comentar um pouquinho com vocês. Como nós estamos no mês de janeiro, então eu estou trazendo uma leitura que eu realizei no ano de 2020, que eu gostei bastante, para conversar com vocês hoje. E o texto que eu vou trazer é o livro Sobre a Escrita do Stephen King. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa belezinha. É um livro que não é muito longo, o Sobre a Escrita do Stephen King. E tem bem a forma dele escrever, né, galera? Ele escreve de uma maneira muito gostosa, te prende muito. Ele não gosta de ficar complicando nada. Então, é uma leitura bem prazerosa. Eu gostei bastante, eu devorei o livro. É bem divertido até. Mas, enfim, sobre o que se trata sobre a escrita. É um livro para aspirantes a escritores e já escritores aí em prática, né? O Stephen King, nesse livro, ele pretende apresentar um pouco quais são as visões dele sobre o ofício de escritor. O ofício de escritor até é um tema que muita gente acaba tendo um senso comum. É muito normal as pessoas acharem que o escritor ele ainda é aquele escritor que tudo o que ele produz advém de uma musa, né, de uma inspiração quase divina que chega para ele, ele senta e escreve um livro inteiro em questão de dias, né? Tudo com uma inspiração sem fim. Quando na verdade não é assim. O ofício do escritor é como o ofício de várias outras profissões. Existe um processo, né? Toda uma metodologia de trabalho e vai diferir de escritor para escritor, de escola para escola, né? E o Stephen King, então, que é um dos autores mais prolíficos aí no nosso tempo contemporâneo, ele escreveu muito lá na década de 70, 80, nos anos 90 também, e para cá pro século XXI foi diminuindo bastante a produtividade dele, mas lá no finalzinho do século XX ele se destacou bastante por ser um cara que escrevia muitos livros em pouco tempo. E aí muita gente se indagava, né? Que método é esse dele de escrita e que move legiões de fãs atrás dos seus escritos? E aí ele se achou no direito, e muito bem achado, de escrever então um texto para falar um pouquinho sobre como é o método dele de trabalho e o que ele entende que é importante para um escritor procurar trazer para o seu trabalho. Particularmente, eu acredito que uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, eu acho que a maior parte das pessoas vai gostar, é até o que já aponta o subtítulo do livro mesmo, né? Sobre a escrita, a arte em memórias. O Stephen King, ele abre o livro e passa a primeira parte dele contando como foi a sua trajetória como escritor. Como ele começou na infância, o que inspirou ele, seus primeiros textos, sua vida acadêmica, depois a sua vida profissional, o como ele caçou e fracassou várias vezes tentando vender as suas histórias, né? Então, é bem interessante essa primeira parte do livro, e eu acho que o livro já vale a pena só por ela, para você conhecer um pouco mais desse escritor, que às vezes você já até é fã, você já gosta de outras coisas que tenha lido dele, ou conhecido através de adaptações cinematográficas, que acho que muita gente já deve ter conhecido, né? Tem ótimos filmes que adaptam as histórias do King. Então, só por essa história de vida dele, a forma com que ele conta,
momentos bem descontraídos, outros momentos mais dramáticos, né? A gente sabe que ele teve um envolvimento bem grande com drogas, teve problemas familiares por conta disso. E isso já vale o livro, já vale a leitura, particularmente acho. E depois ele vai entrar no que ele chama de caixa de ferramentas, né? Vai começar a dizer o que ele entende que é importante para um bom escritor se tornar prolífico, o que ele acha que deve mover um bom escritor, se deve ser um escritor, por exemplo, que é movido pela simples vontade de fazer sucesso, de vender muito, né? Ele não vai muito nessa linha. E tem que se fazer uma ressalva aqui, tá, pessoal? O King, ele é um cara que escreveu lá nos anos 80 bastante, como já disse. Ele é de uma realidade americana, de língua inglesa. Então, muitas dicas, vamos dizer assim, que ele vai dar aqui, e dá dicas bem interessantes. E realmente citando classes de palavras que você deve procurar trabalhar melhor, ou classes de palavras como advérbios que você deve tentar excluir completamente dos seus textos, porque tornaria eles muito canastrões, né? São às vezes dicas interessantes que eu particularmente, que ainda não peguei essa caixa de ferramentas à risca e tentei empregar nos meus textos, porque eu escrevo um pouquinho de vez em quando, eu não sei te dizer se para nós que temos uma língua diferente, que escrevemos em português, se as dicas que ele dá, assim, essas mais pontuais vão funcionar. Mas com certeza há outras dicas que condizem a que você deve ter um bom conhecimento sobre o seu idioma, que você deve fazer ler muito, né? Que não existe essa coisa de um escritor que também não é leitor. Você deve ler muito, ler o máximo possível. E se você já lê demais, você deve escrever mais ainda, ok? São coisas que vão servir para pessoas de qualquer contexto que tenha interesse pela escrita. Então, a gente tem que medir também um pouquinho até onde algumas das coisas que o King vão trazer aqui, elas não se aplicam universalmente aos escritores. Mas o King vai sim, nessa caixa de ferramenta, falar então de como a leitura é importante, e ele vai frisar muito como a reescrita ela é parte fundamental do bom trabalho de um escritor. Ele vai falar muito isso, vai frisar várias vezes durante o texto o como você deve escrever e reescrever e reescrever e reescrever o máximo. E quando você já tiver reescrito muito, você deve ir até alguém de muita confiança sua, alguém que você sabe que não vai esconder julgamentos sobre o seu trabalho, não vai ter medo de tecer críticas, e pedir então para que como ele mesmo coloca, esse leitor essencial, esse leitor especial, faça a primeira leitura do seu texto e traga então um feedback para você. Tá? Isso também é uma coisa que eu acho muito legal que ele fala, o como quando ele escreve, ele pensa nesse leitor ideal que é a esposa dele. Ele sempre pensa, o que ela vai achar dessa cena, dessa fala? Então, de certa forma, aquela musa inspiradora que eu disse que não é só o que move o trabalho do escritor, o King ele também não vai dizer que isso daí não existe, não. Existe, é o leitor ideal para ele, que é o cara que ele vai escrever o livro querendo também agradar aquela pessoa, ou até mesmo desafiar ela de algumas construções que ela já tem previamente. Ele, no caso, que é um cara que já escreveu bastante, tá? Queridos, então eu deixo com toda certeza, depois de ter lido esse texto que eu achei muito leve, muito convidativo, parece que o Stephen King está conversando com você, eu, sem dúvidas, deixo aí então a indicação desse texto sobre a escrita. Deixo ele primeiramente para aquelas pessoas que gostam de escrever de vez em quando, são aí, vamos dizer, escritores de final de semana e que estão começando a querer dar uma relativizada, entender um pouquinho melhor como é o trabalho de um escritor, começar a ter um pouquinho mais de tutano sobre essas teorias para fazer com que o que você produz comece a melhorar cada vez mais. Então, para escritores iniciantes, acho uma porta de entrada bem legal para alguns textos, tá? Também indico para fãs do Stephen King, porque para quem é fã do cara de verdade, que nem eu também sou, vai gostar de saber mais sobre a vida dele, vai entender um pouquinho melhor as influências que ele traz para o texto, e querendo ou não, é uma baita de uma curiosidade saber como ele mesmo trabalha. Só deixo, obviamente, né, para os escritores, no caso, a ressalva do fato que a gente tem que lembrar
de todo o contexto de vida e linguístico do Stephen King, que deve influenciar, sim, em colocar em prática algumas das chamadas ferramentas que ele propõe aqui no texto dele. Queridos, super agradeço a presença de todos, a atenção de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste primeiro resenha histórica do ano, ok? Foi um pouquinho mais krutki, né? Menorzinho, mais rápido, mas com certeza os próximos, né? Principalmente o próximo, que é uma leitura bem especial que eu estou guardando, que eu fiz ela agora nesse mês de janeiro. E eu vou trazer a resenha histórica para vocês lá no mês de fevereiro, quando começar. Com certeza vai ser um episódio mais longo e que eu vou trabalhar mais ideias, ok? Então, eu gostaria de pedir que todos que gostaram do vídeo, que deixem o seu curtir aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, que se inscreva. E tanto os inscritos e os que estão se inscrevendo agora, que ativem o sininho para receber sempre a notificação quando tiver vídeo novo no canal. Lembrando que a ideia é sempre ter vídeo todas as quintas-feiras. Queridos, muito obrigado e até logo!